Vamos lá. A questão quer duas coisas de você. Quer que você calcule a pressão exercida pelo seu dedo quando você aplica a força na tela do celular, considerando a área do toque de 0,25 centímetros quadrados. Só que ele quer que você estime essa força aplicada. Isso eu explico já. Depois ele te fornece o circuito que é utilizado na conexão no momento do toque. E ele te dá esse circuito simplificado, é claro. Ele te dá 4 resistores, onde 2 estão em série com mais 2. E eu posso até executar uma ligação em paralelo, dependendo da chave que eu fiz. A, B, ou até mesmo as duas. A ou B, ou as duas. E diz que a tensão submetida àqueles resistores naquele momento é de 6 volts. Só que ele quer que você feche apenas a chave A e depois calcule a diferença de potencial entre os pontos C e D, onde tem o nosso resistor de 2 ohms. Então vamos começar pela pressão mesmo. Pressão você já sabe que é força sobre área. Pressão, você já sabe que a definição é força sobre área. Só que a força, a estimativa dessa força é que é interessante. Porque pare para pensar num quilograma. Um quilograma de arroz. 100 gramas de arroz equivale a uma força aplicada de quanto? Quanto você aplica de força quando você pressiona a tela do seu celular? Então eu decidi fazer o seguinte. Supondo que eu tenho aqui o iPad. Onde esse iPad eu coloco essa caneta normal do iPad. Ela pesa aproximadamente entre 50 e 100 gramas. Quando eu toco na tela do celular apenas com a força peso dela, o próprio peso dela, que força eu vou aplicar? Eu vou aplicar uma força de 0,5 newtons ou de 1 newton. Por que, Eduardo? Galera, faz as contas aqui comigo. Se força peso é massa vezes gravidade, e eu considerar aquela massa daquela caneta do iPad como sendo de 100 gramas, então isso vai dar uma massa de aproximadamente 0,1 kg, né? Porque você sabe que o cálculo da força peso sai em newton, a massa tem que estar em quilograma. A gravidade, 10. Então isso dá justamente um peso de 1 newton. Então eu vou estimar que a força aplicada na tela do teu celular quando você pressiona querendo dar um comando é aproximadamente a mesma força-peso dessa caneta do iPad na tela do iPad. Pode não ser preciso, até mesmo porque esse toque vai variar de pessoa para pessoa e da velocidade, da atenção que você tem no momento. Isso é muito relativo. Então, claro que quem fosse corrigir esse item teria que usar de grande bom senso e ter que considerar várias forças aplicadas. Você tem que usar de bom senso. Eu não poderia considerar que a força peso normal, que a força normal que você aplica na tela do celular é de 1000 newtons, que isso realmente não é possível. Ou até seria, mas você danificaria o celular. Eu também não posso considerar que a força aplicada na tela será uma força de 0,000000001 newtons. Talvez esse toque não fosse o suficiente para pressionar e conectar do jeito que você deseja. Então a gente tem que usar de bom senso. Então a força-peso da caneta, que dá justamente 1 newton naquele momento. Essa pressão, então, vai ficar a força de 1 newton pela área. E essa área ela é de 0,25 centímetros quadrados. E não pode ser de 0,25 centímetros quadrados. Tem que estar em metro. Então isso vai dar justamente uma área de 0,25 passando para metro. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 4. Agora sim, em metro quadrado. Por que, Eduardo? Porque para minha pressão sair na unidade sistema internacional, essa área tem que estar em metro quadrado. E de centímetro para metro você volta duas casas, mas como é área, eu vou ter que voltar 4. Essa área, então, eu vou utilizá-la agora. 0,25 vezes 10 elevado a menos 4. Essa pressão, então, termina sendo de 1 por 0,25 dá 4, né? Vezes 10, o expoente está negativo, só positivo. 4. Pressão medida em newton por metro quadrado. Bem, eu acho que o item A é tranquilo. O item B, o que ele pergunta? Também é tranquilo. O item B ele quer que você feche a chave A. Quando você fecha a chave A, é necessário que você perceba que tem uma parte do circuito que não funciona, que é isso aqui, está no que nós chamamos de circuito aberto. Como essa chave está aberta, não há passagem de corrente elétrica pela chave B. Não havendo passagem de corrente elétrica pela chave B, esse resistor ele não recebe corrente. Então ele não aquece. Como ele não aquece,
ele não tem o direito de entrar no cálculo da resistência equivalente do circuito. Eduardo, o que você acha que eu deveria fazer rapidamente caso fosse uma questão de marcar? Não fosse assim uma questão aberta. Caso fosse uma questão de marcar, galera, é bom você perceber isso aqui. Que a corrente elétrica sai da bateria só de 6 volts, chega nesse ponto que é um nó, e se divide em duas. Há uma passagem de corrente elétrica por aqui, há uma passagem de corrente elétrica por aqui, por cima. Como essa chave está aberta, não há passagem de corrente elétrica nesse resistor, essa corrente então desceria, se juntariam nesse nó e depois passariam pela resistência de 2 ohms retornando à bateria. Então, onde é que tem corrente elétrica? Tem corrente elétrica aqui, que é a corrente mais alta do circuito. Nesse nó, a corrente se divide em duas partes, o quê? Iguais. E aqui a corrente total volta a passar. Você teria que perceber que esses dois resistores estão em quê, galera? Em paralelo. Como eles estão em paralelo, rapidinho, quanto é que é um paralelo de 2 com 2? 1. Então isso aqui equivale a 1 kΩ. Isso aqui equivale a 1 kΩ de resistência. E esse resistor, galera, ele está sozinho porque isso aqui não funciona. Então como é que era bom você enxergar esse circuito nesse momento? O que você tem, na verdade, aqui é uma figura que pode ser representada a você dessa maneira. 3 resistores, 2 deles em si em paralelo, junto com outro resistor bem aqui, ligados a uma bateria de 6 volts. Do jeito que está aqui, ó, ligados a uma bateria de 6 volts. Esses 3 resistores, como eles estão arranjados? Ó? 2 kΩ, 2 kΩ e 2 kΩ. Só que esses dois resistores de 2 kΩ equivalem a uma resistência de 1 kΩ. Então você, na verdade, tem que substituir isso daqui, ó, por uma resistência de apenas o quê? 1 kΩ na sua imaginação. Então daqui para cá é como se você tivesse uma resistência de apenas o quê? 1 kΩ. 1 kΩ. Entre justamente que pontos? O ponto C e o ponto D. Entre o ponto C e o ponto D, que é justamente a DDP que ele quer, ligada à bateria de 6 volts. E a partir daí, gente, não precisava nem fazer o cálculo da corrente. Porque você tem 6 volts dividido para 2 resistores, porque você sabe que resistores em série dividem a tensão. Então, a soma dessa tensão que eu estou colocando agora, mais essa tensão, que é o que ele quer saber, entre os pontos C e D, tem que dar 6 volts. Então, você faria isso de cabeça. 6 volts dividido em duas partes, de maneira que não podem ser iguais. Porque essa resistência é o dobro dessa. Então, essa tensão tem que ser o dobro dessa. Logo, 6 volts dividido em duas partes, de maneira que uma seja o dobro da outra. 4 volts e 2 volts. E acabou a questão. Porque rapidamente você perceberia que esse resistor, por ser metade desse, essa tensão tem que ser metade dessa, mas a soma delas ainda tem que ser 6 volts. Mas, Eduardo, a prova é aberta. Algum corretor vai corrigir esse meu item B e eu vou ter que fazer esse cálculo, concordo. Já que você já identificou que esse paralelo equivale a 1 kΩ, era bom você calcular a corrente elétrica do circuito. Então vamos calcular a corrente elétrica desse circuito. Essa corrente elétrica do circuito, ela é uma corrente elétrica onde eu vou usar a lei de Pauli. Gerador, 6 volts. Somatória das resistências, a corrente passa por 1, depois por 2, depois retorna. Ou seja, a resistência equivalente desse circuito equivale a 3 kΩ, 3 vezes 10 elevado à terceira, vezes I. Então o que eu fiz basicamente foi somatória das eletromotrizes, das tensões, igual a somatória das resistências vezes a corrente. Essa corrente elétrica vai te dar um valor de 6 por 3, 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, né? O expoente aqui, quando passa para o outro lado, você sabe que ele vai negativo. E temos uma corrente de 2 miliamperes. Tudo bem. Essa corrente, ela vai trafegar tanto na resistência de 1 kΩ como na resistência de 2 kΩ, mas ele quer a DDP entre C e D. Então, para finalizar, a diferença de potencial de C a D é a resistência que estiver entre C e D vezes a corrente que passa ali entre C e D. Então, essa DDP-CD terá que ser, qual é o valor dessa resistência? 1 kΩ. 1 vezes 10 elevado à terceira. Qual é o valor da corrente elétrica? Nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 3. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então, essa diferença de potencial entre C e D termina sendo de 2 volts. Show de bola?